Você já se perguntou por que Deus permite que passemos por dias difíceis? Hoje vamos explorar uma história de um homem que, mesmo nos dias difíceis, nos dias maus, confiou em tudo o que Deus podia fazer em sua vida e que o Senhor não tinha o deixado. Antes de embarcarmos nessa grande história, ajude nosso canal a chegar a mais pessoas se inscrevendo, deixando o like e ativando o sininho. Vamos voltar ao passado com a história do jejum de Daniel. Daniel era um jovem judeu que foi levado como prisioneiro para a Babilônia, junto com seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Eles foram escolhidos para servir ao rei Nabucodonosor, que lhes deu novos nomes: Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei ordenou que eles comessem da mesma comida e bebida que ele, mas Daniel resolveu não se contaminar com os manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse comer apenas legumes e água. O chefe dos eunucos concordou em fazer um teste por 10 dias, e viu que Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis e bonitos do que os outros jovens que comiam da comida do rei. Por isso, ele deixou que eles continuassem com a sua dieta especial. Deus abençoou Daniel e seus amigos com sabedoria, inteligência e conhecimento. Daniel também recebeu o dom de interpretar sonhos e visões. Ele se destacou entre todos os sábios da Babilônia, e foi promovido pelo rei, que reconheceu o seu valor. Daniel permaneceu fiel a Deus, mesmo vivendo em uma terra estranha e pagã. Ele orava 3 vezes ao dia, de joelhos, em seu quarto, com a janela aberta na direção de Jerusalém. Ele não se intimidou com as leis e os costumes dos babilônios, nem com as ameaças dos seus inimigos, que tentavam destruí-lo. Em uma ocasião, Daniel fez um jejum especial por 21 dias, no qual ele não comeu nenhum alimento saboroso, nem carne, nem vinho, nem se ungiu com óleo. Ele fez isso porque estava preocupado com o futuro do seu povo e da sua cidade, que estavam sob o domínio dos persas, depois que a Babilônia foi conquistada por Ciro, o rei da Pérsia. Daniel queria entender as profecias que Deus lhe havia revelado sobre os tempos do fim, e por isso ele se humilhou e buscou a Deus com jejum e oração. No 21º dia do seu jejum, ele teve uma visão de um homem vestido de linho, com um cinto de ouro, cujo rosto brilhava como um relâmpago, e cujos olhos eram como tochas de fogo. Era um anjo enviado por Deus para falar com Daniel. O anjo disse a Daniel que ele era muito amado por Deus, e que desde o primeiro dia em que ele começou o seu jejum, Deus ouviu as suas palavras e enviou o anjo para lhe dar a resposta. Porém, o anjo enfrentou uma resistência espiritual do príncipe do reino da Pérsia, que tentou impedir que ele chegasse até Daniel. Somente depois que o arcanjo Miguel veio em seu auxílio, ele conseguiu passar e entregar a mensagem a Daniel. O anjo revelou a Daniel muitas coisas sobre o futuro, sobre os reinos que se levantariam e cairiam, sobre as guerras e as tribulações que viriam sobre o mundo, sobre o anticristo e a sua opressão, sobre a segunda vinda de Cristo e o seu reino eterno, sobre a ressurreição dos mortos e o juízo final. Daniel ficou impressionado e assustado com as coisas que ouviu, e ficou fraco e sem forças. O anjo tocou e o fortaleceu, e lhe disse para guardar as palavras que lhe foram ditas, pois elas se cumpririam no tempo determinado por Deus. Ele também disse a Daniel que ele descansaria e se levantaria para receber a sua herança no fim dos dias. O que podemos aprender com o jejum de Daniel?
A história do jejum de Daniel nos ensina muitas lições sobre a fé em Deus e a sua soberania sobre a história. Algumas delas são: devemos ser fiéis a Deus em todas as circunstâncias, mesmo quando estamos em um ambiente hostil e contrário à nossa fé. Daniel não se deixou levar pela cultura e pela idolatria da Babilônia, mas manteve a sua identidade e o seu compromisso com Deus. Devemos cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, e evitar os excessos e as impurezas que podem prejudicar a nossa saúde e a nossa comunhão com Deus. Daniel escolheu comer de forma simples e saudável, e se absteve de alimentos que poderiam contaminá-lo ou afastá-lo de Deus. Devemos buscar a Deus com jejum e oração, quando queremos entender a sua vontade e o seu propósito para as nossas vidas e para o mundo. Daniel jejuou e orou para receber a revelação de Deus sobre as profecias que lhe foram dadas, e para interceder pelo seu povo e pela sua cidade. Devemos confiar que Deus nos ouve e nos responde, mesmo quando parece que Ele está demorando ou que há obstáculos no caminho. Daniel teve que esperar 21 dias para receber a resposta de Deus, mas ele não desistiu nem duvidou. Ele soube que Deus estava no controle, e que o seu anjo estava lutando por ele no mundo espiritual. Devemos estar preparados para os tempos difíceis que virão sobre o mundo, e ter esperança na vitória final de Cristo e no seu reino eterno. Daniel recebeu a visão dos acontecimentos futuros, que envolviam muita angústia e sofrimento, mas também a promessa de que Deus triunfaria sobre o mal, e que os seus santos herdariam a vida eterna. A história de Daniel nos traz mais ensinamentos além desses, e através desse jejum muitas pessoas alcançam graças impossíveis aos olhos humanos. Então por isso te convido a fazer esta experiência do jejum de Daniel de 21 dias. Que já está acontecendo nesse momento. Você pode começar hoje. E ao final do jejum volte aqui e nos conte seu testemunho para edificar também a vida de outras pessoas. Fica com Deus, irmão. E se inscreva para mais histórias inspiradoras como esta.